4 tipos de honorários que eu utilizo aqui no meu escritório de advocacia. Olá, inconformados! Hoje você vai aprender a melhor forma de cobrar os seus honorários. Eu vou garantir para que você nunca mais tenha prejuízo num processo dentro da sua advocacia. Além disso tudo, você vai aprender hoje como aumentar seu faturamento, aumentar sua lucratividade nas ações que você já tem aí no seu escritório, na sua advocacia, que você já faz hoje. Tudo isso é conteúdo aqui desse nosso bate-papo. Para quem não me conhece, meu nome é Euro Júnior. Eu ajudo advogados a lotarem as suas agendas e construírem escritórios de advocacia milionários. Vamos nessa, eu vou começar hoje respondendo algumas perguntas que eu já recebi na minha caixinha lá no Instagram sobre esse assunto. A primeira é: Euro, eu sempre devo cobrar honorários iniciais? Essa é a primeira pergunta. Cara, vai depender muito do seu produto jurídico e do seu posicionamento de mercado. Se você tem um posicionamento mais premium, né, o que a gente chama de posicionamento de emoção ou de razão, são posicionamentos que o ticket médio é igual à média do mercado para cima, sim, é interessante que você cobre honorários iniciais. Eu vou explicar aqui na aula de hoje o porquê. Contudo, se você tem um posicionamento de qualidade e preço, muitas vezes, qualidade e preço é você ter um preço muito competitivo, as pessoas te contratam porque você é o mais barato. Então aí tem outras estratégias para você aumentar seu ticket médio, aumentar sua lucratividade, mesmo não cobrando honorários iniciais. Beleza? A gente vai falar sobre isso hoje. Segundo ponto, qual o máximo que eu posso cobrar de honorários do meu cliente? É uma boa pergunta. Cara, você nunca pode passar o proveito econômico do cliente. É como se fosse assim, 50% é o máximo. Então, uma causa que o cliente vai ganhar 100 mil reais, você pode estar cobrando até 50 mil reais de honorários, nunca mais do que o cliente, é o que prevê o artigo 38 do nosso Código de Ética. Eu vou dar uma lida aqui, ó. Na hipótese da adoção de cláusulas cota-litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos os de honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do seu constituinte ou do seu cliente. Então, sua vantagem financeira nunca vai poder ser maior do que a do cliente. Exceção, toda regra, você sabe que eu sempre bato no seguinte: toda regra tem uma exceção. A exceção é quando você tem um bem jurídico tutelado que ele não tem valor econômico e te dá uma certa margem para que você estipule seus honorários. Exemplo, o Cacai. O Cacai é um advogado criminalista. Ele chegou a cobrar, aí a gente sabe, até 10 milhões de reais em uma defesa no processo lá do mensalão. Ah, quanto que vale a liberdade de alguém? Rapaz, o preço dele é 10 milhões. Mas se Cacai atuasse, sei lá, em direito do consumidor e fosse atuar numa ação em que se buscasse um proveito econômico para um cliente e ele virar e falar: olha, eu cobro 60% do que a gente ganhar nessa ação, aí já não pode. O Código de Ética no artigo 38 não deixa você estar fazendo isso. Outra pergunta: como cobrar honorários de êxitos em ações sem proveito econômico? Como essa do Cacai que eu falei. Existe um proveito econômico? Não, é um habeas corpus. Ah, numa ação de família, guarda de uma criança, existe proveito econômico? Não. Como você cobrar honorários de êxito do seu cliente nesse caso? É simples, você vai fazer a seguinte pergunta para o seu cliente: o que é vitória para você nesse processo? O que você consideraria vitória? Teve um caso aqui no escritório que o cliente era uma ação de família, eu estava atuando junto com a doutora Iani e a gente estava com esse cliente empresário e a gente perguntou para ele: vem cá, o que você considera êxito? Ele falou: nesse processo, para mim, êxito é eu conseguir a guarda compartilhada. Os nossos honorários vão ser 15 mil reais. Contudo, se a gente conseguir exatamente o que você quer, a guarda compartilhada vai ter um acréscimo de mais 5 mil reais ao final. Ou seja, nós, para atuarmos, fazemos essa ação, né, de guarda, é 15 mil reais. Caso a gente ganhe a ação do jeito que você quer, deferindo a guarda compartilhada, há um acréscimo de 5 mil reais indo para 20 mil reais. O que é isso? Você mostra para o cliente que você só vai receber todos os seus honorários caso ele ganhe, mesmo desvinculando de um proveito econômico. Beleza? Outra pergunta: eu consigo cobrar TMP em processos trabalhistas, previdenciários ou com clientes de baixa renda?
Vou responder ainda na aula de hoje, que a gente vai falar um pouco mais sobre TMP, que é o nosso honorário recorrente. E posso cobrar TMP? Isso não violaria o código de ética? Me perguntaram já isso antes e eu vou também estar respondendo hoje aqui. Beleza, cara, o que são honorários, gente? Vamos lá, uma coisa que nunca ensinaram pra gente na faculdade. O que é honorários? Honorários é a contrapartida financeira pelo serviço que você vai prestar como advogado. E quais tipos de honorários existem? Existem 4 tipos. Os honorários iniciais, aqueles que você recebe já no momento da contratação ou que você pode parcelar. Enfim, a gente pegou uma ação ontem com a doutora Nicole na área imobiliária, uma defesa numa ação de despejo que a gente cobrou R$6.000 de honorários iniciais dividido aí em 6 parcelas de R$1.000. Então é aquele que no momento da contratação o cliente já tem o dever de pagar. Para que servem os honorários iniciais? Justamente para custear a sua contrapartida financeira nos trabalhos iniciais, que é quando dá mais trabalho no processo, que você vai ter que estudar todo o caso, você vai ter que ir atrás de documentação, atrás de jurisprudência, ler doutrina. Então, para custear esse serviço inicial, se cobra os honorários já na entrada. Eu gosto de fazer uma analogia. Imagina o seguinte: você vai contratar uma internet a cabo para sua casa. Você tem um custo com a instalação daquilo, certo? É simpático a você, é tolerável por você, você está pagando esse custo, porque são os inícios do trabalho, o início da instalação. Eu gosto de trazer essa analogia para o cliente. Olha, você chegou aqui, a gente vai ter uma mão de obra maior agora no começo, para a gente entender o caso, fazer as pesquisas, buscar os documentos, a jurisprudência, e por isso que a gente tem esses honorários iniciais. Eu falo nas aulas de gatilho mental que o gatilho do porquê, da razão, é um dos mais importantes. E você tem que estar explicando isso para o seu cliente. Beleza? Então, primeiro honorário, os honorários iniciais. Segundo tipo de honorários, a TMP, a taxa mensal por processo. O que é isso? Do ponto de vista do back-end, dentro do escritório, para que servem os honorários recorrentes, a TMP? Ele serve para custear o processo. Você vai fazer um cálculo, a gente tem um vídeo aqui no canal da gente explicando como fazer a precificação, você analisar e entender o custo do processo para que você não tome prejuízo naquela ação. Exemplo, você pega lá seus custos fixos, sei lá, algo em torno de R$3.000 por mês. Você vai pegar os seus custos variáveis, algo em torno de, sei lá, R$20. Custo variável. Depois também temos um vídeo aqui que só explica o que é custo fixo e custo variável. Custo fixo são aqueles que não mudam de acordo com o volume de processo. Por exemplo, seu aluguel. Se você tiver 1.000 processos ou um processo, seu aluguel vai ser a mesma coisa. Custo variável, por exemplo, gasolina, papel, recursos materiais. Quanto mais processos você tiver, maior vai ser o seu custo variável. Fazendo uma soma desse custo variável, relacionando ele com o tempo. Eu não vou explicar aqui a fundo, procura aqui no meu canal que a gente tem um vídeo sobre isso, mas com o tempo médio de processo, o número de ações que correm no seu escritório durante um ano, você vai ter o custo mensal por processo. Todas as suas despesas, elas têm um valor respectivo em cada processo. Então a TMP vem para evitar que você tenha prejuízo num processo. Aí você cobra lá R$50 por mês, R$99 por mês do seu cliente. Então, honorários iniciais, taxa de manutenção de processo. Temos também os honorários pelo êxito, que é aquele que você só recebe se você ganhar a ação. O exemplo que eu já dei aqui, nesse caso de guarda compartilhada, é um exemplo de causas que não têm proveito econômico e que você pode cobrar o êxito. Outro exemplo, nas ações trabalhistas, pelo reclamante. Você vai atuar com o reclamante e você chega e cobra dele 30% do que ele vier a receber naquela ação. Então são os honorários de êxito também, muito importante, eu cobro em todas as ações. E o último, os honorários de sucumbência, que são devidos por lei para o advogado. Vou contar uma história aqui que vai deixar muito clara a necessidade, a inteligência de você cobrar a TMP nos seus processos. Eu lembro que eu estudava na Unieuro e estagiava aqui no STJ, né? Lá na 4ª turma do STJ. Chegando lá, quando eu me formei, tirei a carteira da OAB, já tinha saído do estágio já com a vermelhinha na mão, olhei e falei, cara, eu ganhava R$600 por mês no meu estágio. Eu preciso manter o meu padrão de vida. E aí uma tia minha pediu para eu ver um processo para ela no TJDF, na primeira vara aqui de Brasília. E aí uma senhora que estava no balcão me fez a seguinte pergunta: você pode olhar
esse processo para mim, dá uma olhadinha, né? Quem nunca não teve uma proposta dessa, né, indecente? Você pode dar uma olhadinha, só uma olhadinha no meu processo. Eu não tinha clientes, tinha acabado de entrar no mercado, falei, claro, peguei o processo, era uma ação de despejo, de cobrança de despejo, ia começar a execução logo em seguida. Eu olhei, eu falei, putz, ó, aqui a senhora tá sendo cobrada esses aluguéis que não foram pagos. Fui explicando o processo para ela todinho e ela me fez a pergunta no final, né? Aquela pergunta gostosa: quanto que o senhor cobra para atuar nesse processo? E na época eu não sabia nada de honorários, eu estava totalmente perdido com essa pergunta. Eu falava, cara, eu não sei qual é o valor, será que eu cobro a tabela da OAB? E aí eu tinha medo, porque eu pensava, se eu cobrar a tabela da OAB e ela achar caro e eu perder esse cliente. E aí eu não sabia quanto cobrar, eu estava inseguro. Eu virei e falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a sala da OAB para a gente conversar. No caminho da sala da OAB eu fui pensando, eu falei, quanto que eu cobro? Eu pensei, cara, é meu primeiro processo. Eu acabei de sair do estágio e ganhava R$600 lá na STJ. Quer saber? Vou cobrar R$600 que eu atuo nesse processo, e se eu pegar um processo desse por mês, pelo menos a minha despesa mensal, meu padrão de vida vai se manter. Então na minha cabeça eu estava acertando. Eu virei para ela e falei, eu cobro R$600 para atuar nesse processo. Ela, R$600? Eu falei, R$600. Ela, todas as instâncias, eu falei, até o STF se for preciso. Aí ela, fechado. Ela nem hesitou. Lá na sala do OAB, eu baixei aquele modelão de contrato no site do OAB, assinamos, mas eu lembro que eu ainda falei assim, ó, R$600 se for à vista, agora. Aí ela, beleza. Nossa, gente, eu lembro que a gente passou depois que assinou o contrato no caixa eletrônico, ela sacou R$600 e eu tava ali iludido, feliz da vida. Eu, caramba, meu primeiro dia como advogado no tribunal, ganhei R$600. Eu vou ficar rico. Não, esse negócio vai dar certo demais. E aí comecei a atuar. Gente, eu atuei mais de 10 anos nesse processo por R$600. Eu fiz os cálculos do custo do processo para mim, com base na minha estrutura, na minha realidade, e eu tomei um prejuízo de R$6.290 nesse processo. Ou seja, esse processo saiu para mim R$6.890, como eu ganhei 600, R$6.290 de prejuízo. Pergunta que eu fazia, por que eu não cobrei TMP nesse processo? Se eu cobrasse uma TMP de R$50, de 40, meu custo era baixo, de R$40 que fosse, eu garantia que pelo menos os R$600 iniciais iam ser lucro, porque o meu custo já estava garantido com a TMP. Agora você entra numa ação de despejo e você pensa, poxa, isso daqui vai demorar 3 anos, 4 anos e ele dura 10. O que garante que você não vai ter prejuízo? Gente, a TMP ela veio com uma forma incontestável de assegurar que você nunca entre na operação e saia perdendo. Essa é a ideia, por isso que eu contei essa historinha. E tem vários alunos meus que já estão cobrando. Olha só, eu vou pedir para o editor de vídeo botar aqui alguns depoimentos da galera que está cobrando TMP, já está fechando o contrato e mantendo já uma carteira, criando uma carteira de recorrência na advocacia. Beleza, e Euro, quando é a melhor hora para eu começar a cobrar a TMP e esses honorários, esses tipos de honorários? Agora no seu próximo contrato. Por quê? Porque você já vai, chegou um cliente, já tente cobrar a TMP, mas assista o vídeo que a gente ensina a falar sobre precificação, os 3 pilares da precificação, que aí você vai saber quanto cobrar de TMP. Não é algo da sua cabeça. Às vezes sua TMP, se seu custo é baixo, você trabalha em home office, vai ser menos de R$20. Aí você vira para o cliente e fala, olha, daqui a gente cobra para não tomar prejuízo no processo, arcar com os custos do processo. E aí você vai saber, vai ter mais clareza de como precificar com base no preço da concorrência, com base na tabela do AB e com base na percepção de valor que o cliente tem de você. Vou deixar aqui nos comentários o link desse vídeo também para que você assista um vídeo que vai trazer clareza na sua precificação. Ah, Euro, e como eu posso melhorar essa cobrança de honorários? Gente, clareza financeira é tudo. Você saber quanto que está entrando no seu escritório, quanto que você está faturando. Então eu recomendo você sempre utilizar ferramentas de cobrança. E vou citar aqui 3 ferramentas de cobrança que você pode estar utilizando tanto para você emitir um boleto de honorários iniciais, quanto você está passando o cartão de crédito do cliente de forma única, num pagamento, ou de forma recorrente para cobrar a TMP. O primeiro que eu indico aí é o Asas. Asas é um programa aí, um gateway de pagamento
na área financeira que vai te ajudar e ele é próprio para advogados, então vale muito a pena. Um outro muito bom que eu utilizei pessoalmente desde o começo da minha advocacia, que é bom para caso você ainda não tenha nem CNPJ, seja tudo no seu CPF, é o gerencia.net. É outra ferramenta maravilhosa para estar cobrando tanto boleto, cartão de forma única ou recorrente. E se você já tem um CNPJ, seu escritório já tem uma sociedade registrada na OAB, a Vind é uma ótima ferramenta também, que ela traz algo mais completo aí e serve para você que já tem um faturamento maior. Beleza? Outra coisa, euro. Beleza, você falou que eu tenho essas ferramentas que eu posso usar e como melhorar a minha cobrança dentro desses 4 tipos de honorários? Pega a visão que essa é a parte mais importante desse conteúdo. Você nunca vai chegar para o seu cliente e dar só uma opção de pagamento para ele. Vamos usar o exemplo que eu dei aqui da ação que a gente fechou ontem em direito imobiliário, foi essa defesa também numa ação de despejo, numa execução de aluguéis. Chegou para o cliente e falou, R$6.000 de honorários iniciais, a TMP é de R$100 por mês, R$ 99,90. A gente vai cobrar de você 5% do que você deixar de pagar nessa ação de execução. Ou seja, dos 130 mil, se você não pagar nada, você vai ter que nos pagar 5% de 130 mil. Então a gente vai buscar um acordo que faça o melhor para você, que você pague menos, que a gente ganha mais. O cliente olhou e falou, beleza, mas eu falei, mas a gente tem outras opções. A gente pode estar advogando sem honorários iniciais, mas aí a TMP vai para R$200 por mês e a gente vai querer aqui 25% do que você deixar de pagar, porque a gente está assumindo todo o risco da operação. Você só vai pagar os custos do processo, a gente já entra no processo, você vai pagar 200 por mês e ao final 25% do que você deixar de pagar nessa ação. Aí ele já olhou e falou, poxa, foi fazendo conta. E trouxemos uma terceira opção. Olha, você paga R$10.000 de entrada, a TMP de R$150 e com êxito de 2%. Você está vendo que eu estou brincando com as formas de honorários de forma a adequar e o cliente tomar uma decisão daquela que vale mais a pena para ele? No nosso caso, ele optou pela primeira opção. O que você tem que fazer nesse caso? Nenhuma das formas que você vai oferecer para o cliente você não garante o recebimento do seu ticket médio. Qual que é o nosso ticket médio aqui para essas ações? R$10.000 com TMP de R$100.000. A gente cobrou 6 mil mais um percentual do final, a gente fez uma contingência, uma análise de êxito da ação e a gente acha que a gente consegue diminuir um pouco esse valor que ele vai pagar de aluguel. E aí, com base nessa diminuição, a gente ia conseguir garantir os R$10.000. No outro giro, a gente olhou e falou, poxa, para a gente garantir os R$10.000 na última proposta, a gente vai ter que cobrar um êxito muito maior, 25%. E aí não precisa pagar os honorários iniciais. Mas qualquer uma das 3 opções, a gente garantiu o ticket médio de R$10.000. É essa visão que você tem que ter. Esse vídeo, gente, eu não quero só te ensinar a cobrar esses 4 tipos de honorário. Eu quero te mostrar que existe forma de você estar atuando para garantir que o seu cliente feche com você no preço que você quer, mas que seja da melhor forma para ele. É um ganha-ganha. Beleza? Gostou? Gostou? E perceba que em todos os casos a gente cobrou a TMP. Em todos os casos a gente cobrou. E tem muita gente que não cobra. Isso é uma puta oportunidade no mercado. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, né? E olha o tanto de gente que respondeu que não cobra TMP ainda. Já te mostrei que nossos alunos cobram, os advogados inconformados cobram, e se você não está cobrando, está deixando dinheiro na mesa igual esses outros aqui que eu estou te mostrando nessa pesquisa. Então, nunca deixe de cobrar. Chega de estar perdido sobre quanto cobrar nos seus honorários, sobre quais tipos de honorários cobrar. Chega de não ter estabilidade financeira na sua advocacia. A TMP ela vem justamente para que você possa ter um honorário recorrente mensal que pelo menos custeie a sua advocacia. Imagina você ter depois 100 processos cobrando R$50 de TMP, já é R$5.000 por mês que pode custear as despesas fixas aí do seu escritório. Você sempre tem que buscar modelos inovadores de cobrança. Então essas ferramentas que eu quis trazer para você, para que você esteja sempre à frente da concorrência. Gostou do conteúdo de hoje? Curte aqui, dá uma moral pra gente, curte aqui o vídeo, segue a gente no canal para você ver os outros vídeos que eu recomendei aqui pra gente, para não perder nenhuma das nossas aulas, ativa também a notificação. Inconformado?
Um grande abraço para você. Fui.